Boa tarde, sou aluno do soldado Paulo Júnior, sou do curso de formação de soldado 2020 da PM de Santa Catarina. Hoje a gente vai estar trabalhando com a disciplina Direitos Humanos, mais precisamente com o tema Direitos Humanos de Primeira Geração. Meu grupo é formado pelo aluno soldado Duarte, aluno soldado Fernandes, aluno soldado Eli Júnior, aluno soldado Jefferson Souza, aluno soldado Thales e o aluno soldado Paulo Júnior, que sou eu. A gente não pode estar falando em direitos humanos, ou na primeira geração de direitos humanos, sem antes falar sobre o que seria direitos humanos, de onde se originaram, para que eles se originaram e o que desencadeou a geração desses direitos. Certo? Então, os direitos humanos, eles vêm surgindo ao longo do tempo, ou seja, eles não surgiram tudo de uma vez. Aí está um exemplo claro disso no caso das gerações de direitos humanos, que tem várias gerações, tem geração 1, geração 2 e geração 3. E essas gerações, elas não se sobrepõem, ou seja, elas se acumulam no decorrer do tempo. Então, cada geração, ela, ela, ela protege um tipo de direito. No caso da geração, sobre a primeira geração que a gente vai falar, ela protege um determinado tipo de direito. Porque naquela época, quando surgiu essa geração, era esse direito que estava em xeque naquele momento. Então, a origem dessa, para que os direitos humanos surgiram, eles sempre buscaram garantir direitos das pessoas, certo? E alguns fatos históricos levaram a desencadear esse direito, essa proteção desses direitos. No caso, como a gente pode ver, o caso da Revolução Francesa, que tinha muitos abusos praticados pelo Estado, e começou a desencadear a ver que seria preciso ter um mecanismo, uma ferramenta que pudesse garantir esse direito. Aí foi que começou a surgir as declarações, os tratados, né? No caso, tem dois exemplos aqui, que é a Declaração de Virgínia e a Declaração do Homem e do Cidadão. Então, essas declarações, elas começam a surgir quando um direito começa a ser ameaçado. Então, como eu já falei, os direitos humanos, eles buscavam proteger a pessoa do Estado. Tá? Então, o que o direito humano procurava? Procurava encerrar o caráter tipo supremo do Estado sobre o homem, limitar o exercício do poder estatal, que todos sabem que o poder do Estado é gigante, que desde os primórdios da humanidade a gente sempre soube que o mais forte tende a dominar os mais fracos. E nessa situação aqui, quem seria o mais forte, o que está no topo de poder, seria o Estado, porque o Estado ele é um ente soberano, certo? E também os direitos humanos, eles começam como eu já falei, eles vão se ao decorrer do tempo, a sociedade vai descobrindo novos direitos e sempre tem que surgir uma lei, uma declaração, alguma normativa que protege esse direito. Então, os direitos de primeira geração, eles protegem vários tipos de direito, mas um é colocado em destaque, que é o direito à liberdade, que naquele tempo que estava mais em xeque era a liberdade das pessoas. Liberdade da pessoa poder votar, liberdade dos direitos civis, liberdade dos direitos políticos. Então, nessa época, surge a geração a primeira geração de direitos humanos, que além de salvaguardava os direitos das pessoas, proibia algumas outras coisas, como tortura, proibiu o tratamento cruel, desumano e degradante, a escravidão, a liberdade de opinião, entre outros direitos. Então, o que seria a primeira geração de direitos humanos? Seria as liberdades negativas, ou seja, era um não fazer do Estado. O Estado não teria mais poder para adentrar na vida do indivíduo.
tanto na vida privada como na vida pública. Então, aí surgiram os direitos civis e políticos. Então, basicamente, a primeira geração é uma negativa do Estado. O Estado não poderia fazer. Tá? E, nesse contexto, o que a primeira geração de direitos humanos ela pregava era uma ideologia de afastar o Estado das relações individuais do ser humano, né? Tentando tirar o domínio do Estado sobre os indivíduos. E quem veio com um intento assim de positivar mais ainda esses direitos foi a Organização das Nações Unidas, que ela junta vários entes internacionais tentando promover uma cooperação entre todos os povos para que todo mundo seja detentor daqueles direitos, não só um estado ou outro, porque sabemos que todo estado que eu falo país, tem sua soberania. Então, nem todos os estados eles podem estar um estado não pode estar invadindo a soberania do outro. Então, aí entra a ONU, que ela tenta fazer com que os estados se comuniquem para que todos tenham acesso aos direitos humanos, independente de raça, cor, nacionalidade, independente de tudo isso. E aqui tem a Declaração dos Direitos Humanos, que essa aí veio com, apesar dela não ter força normativa no Estado, mas ela é uma declaração que dá um apontamento para o Estado, para um determinado país, e na declaração existem vários artigos que positivam o direito de primeira geração, que é o direito à liberdade, que fala, o artigo 3º fala, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, certo? Então, a Declaração dos Direitos Humanos é uma declaração muito importante para que os países tenham uma noção do que trazer para suas constituições. No caso, como tem a Constituição Federal do Brasil, de 88, que ela traz um rol de direitos fundamentais, que na verdade eram direitos humanos, que assim que foi trago para o ordenamento jurídico, passou a ser direitos fundamentais. Aqui tem um videozinho, vou tentar reproduzir. Tá? A primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais surge ao final do século XVIII, e com ela nascem os direitos civis e políticos, marcando a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. Os direitos fundamentais de primeira geração são chamados de liberdades negativas, que é entendido como a não interferência do Estado sobre as ações do indivíduo. Ou seja, o Estado deixa de controlar, regular a vida do indivíduo. Tem relação direta com o direito à liberdade. Exemplos de primeira geração são os direitos à propriedade e o direito à vida. Os direitos fundamentais. Com isso, agora a gente pode se fazer uma pergunta. Já se imaginou se um Estado sem o direito de liberdade, que, a meu ver, é um dos direitos mais importantes, tá? Se o Estado não nos proporcionasse esse direito, a liberdade de escolher uma religião, de ter um livre pensamento, um pensamento diferente daquele pensamento que o, que o Estado impõe sobre as pessoas, e tipo a tolerância do Estado e não tivesse algo para barrar aquela força do Estado sobre a gente viveria uma prisão, se assim dizer, que sem a liberdade, se você não tem liberdade para expressar seu pensamento, sua vida religiosa, e lembrando ainda que caso você expressasse seus pensamentos religiosos e crenças em um local que o Estado, que aquele poder não te permitia fazer isso, você seria punido de uma das formas mais brutais possíveis. Tortura,
morte, que isso aí que muitas das vezes aconteceu quando, naquela situação dos tribunais da Santa Inquisição, que quem era contra a igreja era torturado até falar que se arrependeu e que iria seguir a igreja, ou seria condenado à morte. Então, foi uma maneira que a igreja encontrou de punir os hereges. E caso a gente não corresse atrás dessa liberdade, com certeza a gente viveria sob o domínio autoritário do Estado, que o Estado é aquele que está acima de tudo. Como um professor de direito administrativo falava para mim, que o Estado é o todo-poderoso, o soberano, certo? Eu tenho alguns vídeos para me colocar aqui. A apresentação, já verifiquei que a apresentação ela não suporta, ela não reproduz o vídeo corretamente. Eu vou tentar colocar um vídeo no final dessa apresentação. Mas por hora era essa que era as informações que eu queria trazer sobre o direito de primeira geração e como é que eles são quebrados. Se eles fossem quebrados, o que aconteceria? Que a gente perderia a nossa liberdade, tanto liberdade de pensamento, de crença, como também poderia chegar até a perder a nossa vida, integridade física e, ao final, a vida. Então, aqui, só uma explanação final, como seria se não houvesse a busca pela liberdade, não haveria, em primeira mão, não haveria liberdade, não haveria outros direitos, porque os direitos de primeira geração foi o carro-chefe para que o povo, o ser humano, ele fosse em busca dos demais direitos, certo? Então, era isso que eu queria passar para todos, eu espero que tenham compreendido, e até a próxima, e muito obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado. Com o propósito de dar um fim oportuno a condições insuportáveis e garantir o bem comum, um estado de emergência fica declarado nestes territórios, por decreto de Lord Cutler Becket, devidamente nomeado representante de Sua Majestade o Rei. Por decreto, quando em lei marcial, os seguintes estatutos ficam temporariamente revogados. Direito à Assembleia, suspenso. Direito a habeas corpus, suspenso. Direito a um advogado, suspenso. Direito a um veredicto por júri de iguais, suspenso. Por decreto, qualquer pessoa considerada culpada de pirataria, ou de ajudar pessoa condenada por pirataria, ou de se associar com pessoa condenada por pirataria, está sentenciada a ser pendurada pelo pescoço até a morte.